O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Boa noite, amada Igreja do Jardim Guanabara. Boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste nesta noite, este culto da nossa igreja, culto dedicado ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem cuidado de nós todos esses tempos e continuará cuidando de nós. É a Ele que dedicamos esse culto, é a Ele que abrimos essa noite mais um culto, elevando e adorando, louvando ao nosso Deus. Para isso, convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100, onde estaremos lendo neste momento de abertura, neste momento de adoração. Veremos, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É a esse Deus que estamos nesse momento abrindo este culto. É a esse Deus que estaremos nesse momento adorando, elevando as nossas orações, elevando os nossos cânticos, louvando, adorando, engrandecendo aquele que cuida, sempre cuidou, cuidará de nós. Que você neste momento possa estar se preparando para participar de cada momento deste culto, participar de cada ponto do nosso culto e, principalmente, estar com suas mentes preparadas e abertas para ouvir a mensagem. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, somos muito gratos por termos essa oportunidade, ó Deus, de estar podendo livremente prestar um culto a Ti. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de termos mesmo num momento de distanciamento, num momento como este, onde algumas pessoas ainda não estão podendo se deslocar, nós temos tido esta capacidade, através desses meios digitais, de a Tua palavra continuar sendo propagada, de a Tua palavra continuar sendo transmitida. Senhor, que nós possamos, neste momento, estar com os nossos corações voltados para a Tua adoração, voltados para o louvor a Ti, voltados, ó Deus, para ouvir a Tua mensagem nessa noite para a nossa vida, para a nossa alma, Deus. Nós te pedimos que seja com cada parte desse culto, que receba como aroma suave no Teu santo e altar, ó Deus, que este culto dedicamos único e exclusivamente a Ti. Nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos estar participando deste culto em sua totalidade, realmente com os nossos corações, louvando e adorando o nosso Deus. Deus abençoe a todos nós. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, para sempre aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente aqui. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 14, dizendo àqueles irmãos e também a nós que nós devemos ter cuidado com as vãs sutilezas, com as filosofias que são ensinadas ou tentadas ser passadas a nós neste mundo. Nós devemos ter cuidado com elas, porque, na verdade, nós somos caídos, nós somos pecadores. E nós devemos ter somente a nossa mente, o nosso coração voltado para um tipo de redenção, que é só em Cristo Jesus. E é de quem que ele vai falar, dizendo assim, olha, que nós um dia estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, e aí, por Cristo Jesus, nós somos salvos, nós fomos redimidos. E somente por ele isso pode acontecer no tocante ao pecado. Então, é o que ele vai dizer que nós que estávamos mortos, Cristo foi e pegou essa culpa, essa dívida, esse escrito de dívida que estava sobre a nossa vida e encravou na cruz. Ele usa esse simbolismo porque a gente sabe quem foi que foi pregado na cruz. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz então que em Cristo os nossos escritos, ou o nosso escrito de dívida, foi encravado na cruz. Esse simbolismo para dizer que Cristo Jesus foi aquele que nos resgatou, foi aquele que comprou a nossa dívida e levou com ele para a cruz. Por isso é que nós fomos libertos e somos libertos por ele. E é por ele que nós oramos, inclusive as nossas orações de contrição, que é o que vamos fazer agora. Então, feche os seus olhos aí e ore comigo nessa hora. Senhor Deus bendito e amado, nós agradecemos ao Senhor por Cristo Jesus, porque Ele verdadeiramente foi o único que pôde nos libertar do império das trevas e nos conduzir para o reino do Filho do seu amor, para conduzir para a Tua luz, para conduzir para a Sua presença, Senhor. Nós Te agradecemos, porque somente por Ele, que é o nosso caminho, verdade e vida, somente por Ele é que temos o nosso escrito de dívida tirado de sobre os nossos ombros. Ombros que não poderiam suportar, mas o Senhor Jesus suportou por nós, indo à morte, até a morte de cruz. E nessa cruz, Senhor, é que está a nossa libertação. Por isso é que nós rogamos ao Senhor que em Cristo Jesus perdoe o nosso pecado, perdoe aquilo que temos cometido e que não tem te agradado. Perdoe, Senhor, e faça com que a nossa vida seja um celeiro de graça, um celeiro de bênçãos, um celeiro de acerto do alvo, para a honra e glória do Senhor mesmo. Por isso é que rogamos ao Senhor que nos abençoe e que nos guarde,
e que em Cristo Jesus nós tenhamos o perdão dos nossos pecados e que a ação do Santo Espírito do Senhor também resida em nós e trabalhe em nós para que façamos somente aquilo que te agrade. Sabemos que somos fracos e falhos, mas o Espírito Santo do Senhor é forte para nos conduzir nesse momento e nessa jornada. Por isso, Senhor, aquilo que nós fizemos ou fazemos e que não te agrada, que o Senhor nos perdoe e que coloque na nossa vontade, no nosso coração, o desejo de servir ao Senhor de todo ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade. E que a nossa vontade seja boa, agradável e perfeita, como bom, agradável e perfeito é o Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome dele, para a honra dele, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus, que nos perdoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Está, Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Está, Deus está. E é o meu consolo, Deus está. E minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver,
além do meu olhar. Ali tua mão está, ali tua mão está, ali tua mão está. Graça e paz, amados irmãos, amados amigos. A palavra de Deus nos ensina que tudo vem do Senhor, das próprias mãos do Senhor nós damos a Ele. Essa é uma expressão muito famosa, muito preciosa, que o rei Salomão disse consagrando o templo, né? O grande templo no Antigo Testamento, como nos diz o autor das Crônicas. E a gente leva muito a sério aqui na igreja esse ensino. A gente leva muito a sério, claro, obviamente, porque é a palavra de Deus, mas a gente coloca isso como, de fato, a nossa moldura de pensamento em relação a como nós enxergamos tudo que Deus nos dá. Nós somos administradores. É um termo interessante na teologia reformada para dizer como que a gente lida com a criação, lida com todas as coisas da criação, inclusive os recursos que Deus nos dá, é o tema da mordomia, né? Essa não é uma palavra muito comum para a nossa realidade hoje, a não ser que você tenha aí um mordomo, mas eu acho que esse não é o seu caso, não é o meu e da minha família, mas a ideia de mordomo é sempre aquele que cuida de uma determinada propriedade, cuida de uma casa, enfim, é como se fosse sua, mas não é dele. Não é dele. Ele conhece, ele administra de forma boa e fiel algo que não é dele. E é assim que nós enxergamos toda a criação. Essa criação, ela é de Deus. A nossa vida, ela é de Deus. O nosso coração, ele é de Deus. O nosso entendimento, ele é de Deus. E nós só cuidamos daquilo que é do próprio Deus. Então, nesse momento da nossa liturgia, em que nós consagramos a Ele os dízimos, as ofertas, a nossa resposta à generosidade dele, faça isso sempre com essa moldura de pensamento. Você cuida daquilo que é de Deus e ele chamou você para cuidar disso que ele tem te dado. Então, que a gente nunca perca essa moldura de pensamento, essa forma de ver o mundo. Enquanto eu falei aqui, os dados da igreja estão aí na sua tela para você responder à generosidade de Deus por meio da sua fidelidade. Que Ele nos abençoe e que Ele continue a usar esses recursos da forma que Ele bem entender, porque Ele é muito sábio e bom fazendo isso. Deus nos abençoe e vamos continuar a adorar o nosso Deus. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o texto lido em Lucas 4, dos versículos 16 até o 19. Meu amado irmão, minha irmã, chegou o momento mais importante do nosso culto, momento onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, onde a palavra vai ser proclamada justamente para que a liberdade chegue aos ouvidos e aos corações de todos aqueles que se reúnem para ouvir o próprio Senhor Jesus falando através da sua palavra. O texto lido nos mostrou que a palavra foi entregue para o Senhor Jesus para que ele pudesse proclamar a todas as pessoas. E nós agora, de posse dessa palavra, podemos ouvir o Senhor falar conosco. E ao mesmo tempo, entregamos esse momento, entregamos a palavra, porque tudo é para o Senhor. A palavra é dele, ele é o Deus da palavra. E pedimos nessa noite que essa liberdade chegue aos corações de todos aqueles que se aproximam com coração contrito e sincero diante dele, no momento tão especial de ouvirmos a sua voz. Peçamos ao Senhor agora pela iluminação dessa palavra que tira todo aquele que se aproxima das masmorras do pecado, para que, enxergando
o sol da justiça possa ver mais uma vez que a boa mão do Senhor nos conduz para esse momento de ouvirmos a sua voz. Ore comigo agora, feche seus olhos. Bendito Deus, nós te amamos, Senhor. E chegamos a esse momento precioso da tua palavra, momento onde ouviremos a tua voz. E assim pedimos, fala conosco pela iluminação que o Senhor já colocou no coração do teu servo, para que neste momento a tua palavra encontre, Senhor, o nosso coração de maneira totalmente disponível. Por isso, Espírito Santo de Deus, traz a nossa mente cativa nessa hora, que não haja interrupções, que as famílias se assentem nesse momento para ouvir a tua palavra ao redor desse dispositivo, seja onde você estiver, que agora a palavra do Senhor penetre o seu coração. Esse é o nosso pedido, Senhor, para que todos aqueles que nos ouvem e nos veem nesse momento sejam alcançados pelo poder do Evangelho transformador. Essa oração entregamos, como também entregamos essa palavra nas tuas mãos, para que o Senhor mesmo fale conosco nesta noite. É no nome santo de Jesus, o Verbo vivo, o dono de toda a palavra, que oramos. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Deus abençoe muito a vida de cada um de nós. Olá, amada igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendizemos o nome do Senhor por podermos estar aqui reunidos nesse momento, trazidos pelo Espírito Santo para podermos compartilhar a palavra do Senhor nesse domingo, dia do Senhor, mas em especial o primeiro domingo de agosto, onde a nossa igreja comemora o aniversário da nossa mocidade, que o evento se chama Agosto de Deus. Um evento que para mim e para minha família é muito importante, marca a nossa chegada à igreja há 20 anos atrás. No primeiro domingo de agosto de 2001, eu e ainda minha noiva, Kelly, chegamos para conhecer o reverendo Vladimir, que iria fazer o nosso casamento. E desde então acompanhamos essa igreja com tanto amor e com tanto carinho. Ali eu me converti, ali me veio a vontade de ir ao seminário, ali eu fiz a minha profissão de fé, ali eu fui ordenado pastor. E é com alegria poder lembrar desse momento, estar participando com todos os amados irmãos nesse dia tão especial para todos nós. Eis que nós já oramos para podermos ser abençoados e iluminados e termos o entendimento necessário para podermos compartilhar a palavra de Deus. E louvamos a Deus por tudo isso, porque é alegria para o nosso coração nesse momento. Uma das partes do modo da União da Mocidade Presbiteriana, o MP, fala assim: alegres na esperança. E eis que a nossa mocidade propôs um tema muito propício nesse momento, que é a esperança na graça futura. Esse tema perpassa por toda a Bíblia. Podemos falar sobre esse tema, a graça, a esperança na graça futura, desde a queda do homem, quando foi prometido a ele que teria aquele que viria para poder buscá-lo, redimi-lo perante ao Senhor. E eis que durante toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós percebemos e podemos ver que a Bíblia aponta para Cristo Jesus, aquele que nos traz a esperança, aquele que nos traz, aponta para a graça futura. E é por isso que nesse momento nós podemos sim estarmos reunidos para podermos falar da palavra do Senhor. A esperança aqui proposta é diferente da esperança que o mundo tem. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. A esperança que o mundo tem é um achismo. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Mas para nós, a esperança nessa graça futura é uma esperança, é uma certeza que as promessas de Cristo irão se cumprir. E a graça futura? A graça imerecida que já recebemos não é salvação? Porque quando nós falamos sobre graça, lembramos da graça imerecida que Cristo Jesus nos deu pela salvação. E a pergunta é, se nós já recebemos a salvação, que graça é essa que estamos falando aqui, essa graça futura? Já não estamos salvos? O que mais nós precisamos? E aí eu queria agora afirmar, uma vez salvo, salvo para sempre. A graça imerecida que recebemos é um processo salvífico que aconteceu no passado,
acontece no presente e acontece no futuro. Aconteceu no passado, porque desde que o homem se separou de Deus, pela sua desobediência, Deus nos prometeu um Salvador, um Messias. Também podemos falar que no tempo, no Cronos, né, essa graça também já aconteceu, porque a salvação aconteceu com Cristo Jesus sendo crucificado naquela cruz pelos nossos pecados. Mas também, nesse momento, a graça está acontecendo, porque guiados pelo Espírito Santo passamos por um processo de santificação, um processo onde a cada momento, a cada passo que damos, a cada dificuldade que enfrentamos e vencemos, nós estamos cada vez mais aperfeiçoados, seguindo, olhando firme para o nosso autor e consumador de nossas vidas, Cristo Jesus. Mas também essa graça é uma graça futura, porque precisamos lembrar daquele dia venturoso, onde estaremos reunidos ao nosso Senhor e Salvador para sempre. Naquele dia onde teremos nossos corpos transformados, teremos corpos glorificados e viveremos eternamente adorando a Deus. Por isso percebemos que apesar de sim já termos recebido a graça merecida da salvação, esse processo ainda continua. Ele começou com a crucificação de Cristo Jesus e a promessa de Deus em Gênesis. Ela se cumpre no momento da crucificação, ela está nesse momento acontecendo. Por todas as coisas que vivemos, nós cada vez mais aumentam a nossa fé e fortalece ela, como também no futuro, uma graça futura, que é onde estaremos em corpos glorificados. Ou seja, estamos falando da nossa glorificação. E é por isso que eu convido a amada igreja, nesse momento, para refletirmos sobre o tema proposto pela mocidade, a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, onde leremos a partir do versículo de número 18. Leremos do versículo de número 18 ao versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nos fala a palavra do Senhor. O capítulo 8, ele está fechando um argumento que Paulo começa a traçar a partir do capítulo 1, no versículo 18. Ele começa com não há condenação, ou seja, uma posição legal. Não há uma condenação porque o preço pelo nosso pecado, né, já foi pago. Mas ele termina com não há separação, ou seja, mostrando que há uma comunhão pessoal entre nós e o nosso Criador, Cristo Jesus. Teologicamente, a partir da justificação e através da santificação, nós chegamos à glorificação. Ou seja, a graça que recebemos no passado, a que estamos recebendo no presente, vai nos conduzir à graça futura. O propósito de todo este capítulo, capítulo 8, é mostrar aos cristãos o caminho para uma plena segurança da salvação. O Dr. Mark Lloyd Jr., no seu livro que fala sobre esse texto, ele fala da seguinte forma: eles têm em seu ser um novo espírito, que opera pela justiça, um espírito que garante a sua glorificação final, até dos seus corpos, inclusive. Além disso, eles são filhos de Deus e devem ter dentro deles o espírito de adoção pela qual clamamos, Abba Pai. Acima e além disso tudo, é-lhes possível experimentarem o Espírito Santo, dando testemunho com seu Espírito que são filhos de Deus e, ser filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo. Ele faz uma referência direta ao texto anterior ao que nós lemos, que começa no versículo de número 12 e vai até o versículo de número 17, que fala justamente sobre essa parte, sobre sermos filhos, que nós fomos adotados, né? Falando sobre a adoção, nos transformando em herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é interessante nós pegarmos toda a construção do texto. Se nós pegarmos o início do capítulo 8, ele vai falar sobre pecado, vai falar como a carne milita contra o espírito e como nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, aqueles que fomos adotados, né, devemos parar de andar na carne e devemos sim andar no espírito. Porém, também ele deixa bem claro, nesse final desse texto, principalmente no versículo de número 17, que as tribulações do presente momento, sim, elas estão acontecendo. E é esse o link com o texto que nós lemos, porque justamente nós percebemos no início dele que começa a falar, a justificar o porquê das nossas tribulações. E aí nós precisamos parar para pensar em nossas vidas. Vivemos hoje um momento no Brasil onde começam a acontecer mais claramente perseguições religiosas. Começamos a perceber que muitos, né, a cada dia chegam-nos notícias, né, de pessoas que tentam fazer que o que a sociedade como um todo pensa entre para dentro da igreja, que nós podemos chamar de secularismo, porque cada vez mais parece que nós somos diferentes. E aqueles que são diferentes são vistos à parte. E muitas pessoas dentro das igrejas, querendo conviver dentro do presente século, têm se deixado levar por esses princípios. Princípios que vão contra a palavra do Senhor. Eis que nós percebemos que a cada momento, ser cristão deixa de ser brincadeira e passa a ser coisa para pessoas realmente maduras. Eu queria explicar o que eu quis dizer. Não que a gente vai levar como brincadeira ser cristãos, professar o nome de Cristo Jesus, mas percebemos claramente que aqueles que são débeis na fé, aqueles que não estão se preparando, que não estão em comunhão com o Espírito Santo, cada vez mais vão temer professar a palavra de Deus. Vivemos um momento onde que pode nos levar à apostasia. E por isso precisamos estar fé, sabendo que passando por todas essas tribulações, no final teremos sim a recompensa. Por isso precisamos manter, como o tema nos propõe, a esperança na graça futura. Em versículos de 12 e 17, que eu comentei aqui, eles nos dão informações para o crente ter convicção e confiança de fé. Primeiramente, ele fala, a primeira é um ponto de vista a respeito do mundo e o estilo de vida mudados, o que é obtido através do Espírito. Ou seja, antes vivíamos pela carne, agora precisamos viver pelo Espírito. A segunda é que o nosso medo de Deus foi substituído por um senso de amor familiar através do Espírito. Eis que o Espírito, ao habitar em nós, fazendo casa, morada no nosso corpo, eis que ele nos traz a presença de Deus. Eis que antes éramos inimigos, porque vivíamos pela carne. E eis que agora reconhecemos, através do Espírito Santo, que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador. E isso nos dá a adoção de filho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é um tema muito relevante para que possamos entender aquilo que vivemos e viveremos no futuro. Mas nós percebemos que mudamos o nosso comportamento. Eis que nós que éramos inimigos e temíamos a Deus, eis que agora somos adotados como filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O terceiro que o texto nos fala é a confirmação interna da nossa filiação pela habitação interior do Espírito Santo, porque o próprio Espírito pode clamar, como o texto diz, Abba, Pai. Abba, numa expressão de paizinho que as crianças usam, né, em termos bem carinhosos com seus pais. E a quarta é que tal convicção é firme mesmo em meio aos problemas e lutas deste mundo caído. Como se com ele sofremos, diz assim o final do versículo de número 17, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eis que Cristo Jesus se fez carne por nós. Eis que ele sofreu perseguições, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele foi torturado. Mas mesmo assim se manteve firme na posição que ele veio para cumprir a palavra do Senhor, para morrer por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele
não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, sabemos que no mundo, sim, teremos aflições, nos diz a palavra, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é sobre isso que eu queria falar, lendo o versículo de número 18, porque nós percebemos que o primeiro ponto necessário para que nós possamos manter a esperança na graça futura é justamente nós entendermos o porquê passamos por sofrimentos, né? E Paulo começa dizendo no versículo de número 18, tenho por certo aqui tem o sentido de considero. Paulo continua a considerar as implicações do sofrimento dos cristãos. É um termo técnico usado em contabilidade para chegar a uma conclusão cuidadosamente buscada e é repetido frequentemente em Romanos. Os crentes têm que viver à luz das verdades espirituais que conhecem. E aí nós vamos falar sobre a questão do sofrimento, que interliga com o que faz a interseção com o texto anterior, e é o que justamente Paulo está querendo confirmar nesse texto. Quando nós falamos de sofrimento, nós precisamos pensar que muitas passagens bíblicas ensinam claramente que por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. Nos fala Atos capítulo 14, versículo de número 22. E também Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige o que ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Diz assim a palavra do Senhor. Então percebemos que a palavra, e isso é uma coisa que nós precisamos no amadurecimento da nossa fé, perceber que muitas vezes vemos pessoas sendo evangelizadas que como se ao reconhecer a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, passasse a partir daquele momento estar à parte do mundo, não tendo mais nenhum tipo de sofrimento. E isso é um ledo engano. Precisamos aqui, com o nosso compromisso com a nossa fé, com um compromisso com a palavra, com um compromisso com o Espírito Santo, falar que sim, no mundo teremos aflições, porque é isso que a palavra nos fala. Vemos tantas pessoas, homens de Deus, que foram separados por Ele, antes da fundação do mundo, passar por tantos martírios pelo nome de Deus. Hoje mesmo vemos em alguns países onde a religião cristã é perseguida de tal maneira que professar a fé em Cristo Jesus pode levar essas pessoas ou à prisão ou à morte. Então precisamos pensar pelas perseguições que aqui estamos começando a sofrer. Estamos vendo pastores sendo intimados porque nas escolas que eles lideram estão, por exemplo, indo contra tantas coisas que vão contra a palavra de Deus, que mantém firme a vontade de ensinar a palavra de Deus. E por causa disso estão sendo intimados à justiça para poder explicar o seu comportamento. E cada vez mais podemos passar por isso. Precisamos estar prontos para isso. Precisamos perceber, vendo até a própria vida de Paulo, que foi apedrejado, muitas vezes levado para fora de cidades, dados como morto. Eis que ele reconheceu que a vida dele, entregue a Cristo, era lucro. Se ele morresse, era lucro, porque ele sabia que eternamente estaria com seu Senhor e Salvador. E da mesma forma, nós precisamos ter essa certeza. Tenho por certo, considerar que isso é uma conclusão da nossa vida, que vivemos verdadeiramente para podermos servir a Cristo Jesus. É esse o nosso papel, para adorá-lo, bendizê-lo e estarmos verdadeiramente, servindo ao Senhor e ao seu reino. E aí ele fala, nesse mesmo versículo de número 18, deste tempo presente. E aí nós precisamos perceber que nós já vivemos um momento especial. A partir do momento que Cristo se fez carne, nós já vivemos o reino de Deus. Mas nós sabemos também que só viveremos esse reino plenamente quando ele voltar. Ou seja, já conseguimos gozar desse reino. Podemos viver com as primícias do Espírito, como vamos falar um pouco mais à frente. Mas nós temos que ter essa certeza que o reino não está plenamente implantado. E é por isso que nesse momento podemos sim passar por tribulações, passamos por doenças, passamos por perseguições, passamos por situações que muitas vezes parecem ser maiores que as nossas forças, mas que nós precisamos entender e manter a nossa esperança, porque nós precisamos entender
que aquilo que virá no futuro, sim, é o que nos espera, porque a nossa esperança está na graça futura. Por isso precisamos, como povo de Deus, aprender a passar pelo sofrimento. Sabemos que todas as tribulações que passamos, elas fazem que a nossa fé cada vez mais seja aumentada. E dessa forma precisamos viver, para que nós não podemos nos esquecer que nada pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Como segundo ponto, gostaria de falar sobre a nossa responsabilidade sobre toda a criação. Eis que quando o Senhor criou os céus e terra, e criou toda a natureza e todos os animais que habitam, ele chamou o homem para que o homem cuidasse dessa natureza. Eis que foi nos dado o que nós chamamos de mandato cultural, porque era a nossa obrigação estarmos cuidando de toda a criação. E aí nós percebemos que o homem, pelo pecado, por não ter obedecido a Deus, ao ser expulso do paraíso, eis que toda a criação de Deus também passou a sofrer por causa disso. O homem foi expulso, mas o homem passou a habitar e a ter que cultivar na terra. E o homem que, apesar de ter sido separado de Deus naquele momento, por ter comido do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eis que o homem, naquele momento, ainda tinha resquício de lembrar para que ele foi criado. E eis que, de forma própria, ele quis tentar alcançar esse mesmo objetivo, seguir em frente, mesmo separado de Deus, continuar sua vida para aquilo que ele foi criado. Podemos ver, por exemplo, quando o povo resolveu criar a Torre de Babel, porque quando eles queriam crescer, eles queriam alcançar o quê? Queriam alcançar o céu, queriam alcançar onde Deus estava, para que eles pudessem ser comparados a Deus. Vemos que todas as atitudes do homem, numa grande maioria, são voltadas para que ele possa exercer a sua glória ainda em vida. Vemos pessoas que, independente dos valores que conseguem receber, eis que essas pessoas cada vez mais não se sentem satisfeitas e querem cada vez mais. E a sua vida vira uma busca constante, fazendo que eles nunca tenham nenhum tipo de prazer. Eis que o homem, para poder ter esse poder, essa glória, resolveu então não cuidar mais da criação. Eis que passamos a explorá-la. Eis que passamos a destruí-la. E aí vemos todo esse desequilíbrio que hoje acontece. Vemos aí terremotos acontecendo, furacões acontecendo, enchentes acontecendo, né? A natureza sendo destruída. E os versículos de 19 a 22 vão falar justamente sobre essa criação. A criação que foi feita por Deus, abaixo do homem, para que pudesse ser mantida, né? Ser controlada, ser dominada e cuidada, principalmente pelo homem. E aí nós vemos os versículos de número 19 a versículo de número 22, que eu gostaria de ler com os irmãos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Um comentarista diz que assim essa perícope refere-se a toda a criação de Deus abaixo do nível humano, personificada aqui para esclarecer as tensões e deslocamentos encontrados na criação por causa do pecado. O pecado trouxe a distorção não só no relacionamento de homem com Deus, mas em todo o universo em que ele vive. E aí nós percebemos que a nossa obrigação, para que nós possamos ter esperança na graça futura, é começarmos a pensar diferente e passarmos a cumprir o nosso mandato cultural de cuidar da natureza. Precisamos buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos deu, porque sabemos através do Espírito Santo a nossa obrigação. Precisamos consultar através do Espírito Santo e repensar a nossa forma de viver, a nossa forma de nos relacionarmos com toda a criação de Deus.
Precisamos assumir o nosso papel para que nós possamos manter a nossa esperança nessa graça futura. Porque sabemos que cada vez mais o mundo está sucumbindo. Aqui você vê que o texto fala, no versículo de número 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. A natureza está gemendo, a natureza está suportando as angústias que ela vive. E nós, que somos responsáveis, muitas vezes, por essa angústia, pelos motivos que fazem essa natureza ser destruída, precisamos repensar o nosso momento. E aí nós precisamos entender também, como está escrito aqui, que a esperança de que no versículo 21, a esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eis que estamos caminhando para um dia, aquele dia venturoso, onde o Senhor virá nos buscar, onde viveremos em novos céus e nova terra. Haverá uma nova natureza, não uma natureza decaída, mas uma natureza reconstituída, conforme a vontade e o objetivo do Senhor. E aí, só que enquanto isso, versículo 20 nos fala, pois a criação está sujeita à vaidade. A vaidade de quem? A nossa vaidade, a nossa futilidade, a nossa forma vazia de lidar com ela, não de forma voluntária, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus a sujeitou por nossa causa. Foi porque nós desobedecemos a Deus que a natureza está sujeita ao que passa hoje. E precisamos, então, além de entender todo o sofrimento que passamos, precisamos também, para podermos viver a esperança na graça futura, recolocar a natureza no seu lugar. Precisamos ter realmente colocar a nossa responsabilidade sobre os nossos atos perante a natureza. Mas o texto vai continuar nos falando no versículo de número 23 e 24, principalmente agora sobre como nós devemos agir. Vai falar falando sobre, no versículo 23, nos fala assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí aqui nós percebemos que nós estamos começando a ter a necessidade de entendermos sobre a adoção. É interessante nós pensarmos o conceito que Paulo tinha de adoção. A adoção na lei romana era algo muito, muito difícil de ser conseguido. A adoção era um ato que, depois de ser proclamado, ser chancelado pela justiça romana, ela não poderia mais voltar atrás. Ou seja, um filho natural, ele poderia ser deserdado, mas um filho adotado, ele nunca perderia o seu direito. E é por isso que esse conceito é tão caro dentro do livro de Romanos para Paulo, porque a partir do momento que nós temos a adoção como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como nos fala a perícope anterior, do versículo 12 ao versículo de número 17, eis que nós nunca perderemos mais essa posição. Por isso, sim, podemos afirmar, uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que confessa com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, eis que esse tem a adoção de filho. Porém, a gente percebe que a adoção de filho que recebemos nesse momento ainda não é aquela que será futura, onde nós receberemos do nosso Pai tudo aquilo que Ele guardou para nós. E, principalmente, a redenção do nosso corpo. Isso nos fala sobre a graça futura, nos fala sobre a glorificação. Eu peguei um texto aqui para falar que fala sobre isso, do Dr. Martin Lloyd Jr., que nos fala da seguinte forma: glorificação é a plena e completa libertação do jugo do pecado e do mal, em todos os seus efeitos e em todos os seus aspectos, corpo, alma e espírito. O homem completo será inteira e integralmente libertado de todos os danosos efeitos do pecado, de todos os efeitos maculadores e corruptores do pecado. Não somente isso,
mas também nos tornaremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Homens perfeitos, homens glorificados. Ele já está glorificado, nós seremos glorificados. E aqui a gente precisa entender que o que o autor está nos falando é sobre Jesus Cristo como um homem perfeito. Porque sabemos que em Jesus habita o homem perfeito e o Deus. Porque sabemos que ele cumpriu toda a vontade do Senhor. E o que o texto está nos falando é que quando recebemos nossos corpos glorificados, quando recebemos a verdadeira adoção de filhos, completa, com a vinda do Senhor, na sua segunda vinda, eis que nós verdadeiramente estaremos sendo homens perfeitos. E é interessante aqui pensarmos que Adão era um homem perfeito, na sua inocência. Porém, ele ainda não estava glorificado. Ele, mesmo que não tivesse pecado contra o Senhor, mesmo que ele tivesse sido obediente, ele teria que caminhar num processo de santificação para chegar um dia como também glorificado. E nós, nesse momento, precisamos da mesma forma, mesmo tendo pecado contra o Senhor, nós fomos perdoados em Cristo Jesus, recebemos a adoção e agora precisamos sim ter essa esperança, que um dia estaremos em corpos glorificados, como homens perfeitos, não passando mais pelos pecados, não passando mais pelos sofrimentos, mas vivendo eternamente na presença de nosso Pai. E aí nós pegamos o versículo de número 24, porque na esperança fomos salvos. Eu gostaria de voltar para o versículo 23, que na empolgação eu esqueci de fazer um comentário muito importante. O início do versículo de número 23 nos fala sobre aqui, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Primícia está relacionada àquele primeiro fruto, ou seja, é o início de uma colheita, quando você colhe os primeiros frutos, é aquela primícia, e aí você trazia à casa do Senhor. Eis que nós já temos a presença do Espírito Santo. Eis que nós, a partir do momento que fomos separados por Deus, e no momento certo, o Senhor nos dá a presença do Espírito Santo para nos convencer do seu amor, para nos convencer do nosso pecado. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está trazendo como as primícias do Espírito. Nós já temos esse conhecimento, já conhecemos já a direção e cada vez mais precisamos dar local e papel e oportunidade para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Quanto mais próximos estivermos da palavra, quanto mais próximos estivermos em oração, verdadeiramente nós deixaremos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, não que nós possamos impedi-lo, mas quando nós nos colocamos como filhos rebeldes, eis que a ação do Espírito Santo fica limitada. Por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Cristo Jesus como nosso Senhor e vivermos verdadeiramente as primícias do Espírito para podermos ser guiados pelo sofrimento, pela necessidade de cuidarmos da criação, para que nós possamos verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas e sermos um dia, sim, através do processo de santificação até a volta do Senhor, sermos homens perfeitos. E agora eu entro no versículo de número 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, versículo 25, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Começamos a perceber aqui e precisamos entender o processo da salvação. Como eu falei, a salvação é um processo que fala do nosso passado, fala do nosso presente e fala do nosso futuro. No passado, a certeza da salvação nos dada em Gênesis e concretizada com a vinda de Cristo Jesus, que se fez carne e morreu por nós naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. Também há a certeza da salvação no presente, porque sabemos que o Senhor está conosco em cada momento e que não há nenhum mal, nenhuma situação na nossa vida que nós enfrentemos que Ele também não esteja conosco. Por isso louvamos a Deus, porque sabemos que se não fosse dessa forma, não poderíamos vencer tudo aquilo que se coloca, se apresenta em nossas vidas. Por mais a certeza da salvação no sacrifício de Cristo Jesus, a certeza que o Senhor está conosco hoje, ela não depende mais de esperança, porque isso é uma coisa concreta na nossa vida.
Mas aquilo que o Senhor fará por nós, isso sim, depende ainda da esperança. E é por isso que o autor faz esse jogo. Fala que, olha, se aquilo que você já está vendo não depende de esperança. Depende de você crer, depende da sua fé, de você viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas aquilo que um dia viveremos, com certeza, depende da esperança. Por isso, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aí o Paulo vai nos trazer um conceito muito importante, porque muitas vezes, quando estamos passando no presente momento algum tipo de tribulação, talvez não tenhamos a paciência para acreditar que o Senhor está conosco. Precisamos deixar que o Espírito fale alto ao nosso coração, recebendo as primícias do Espírito, tendo a certeza que o sofrimento foi nos dado por causa do nosso pecado, porque nos afastamos de Deus e que precisamos verdadeiramente viver todas as situações. Lembra do povo no deserto? Ele poderia ter atravessado o deserto em 40 dias, mas porque não creu no Senhor, teve que ficar 40 anos no deserto. Uma geração se perdeu por não crer no Senhor. E a pergunta que eu faço é, como está a sua vida? Você está crendo no Senhor nesse momento? Você está crendo que aquilo que você está passando nesse momento, o Senhor está te dando a força necessária para você passar e que você vai sair mais fortalecido na sua fé, que você vai ser um melhor servo do Senhor, um melhor filho de Deus? É essa certeza que precisamos ter. Mas aquilo que nós aguardamos, se tivermos essa certeza no dia de hoje, aguardaremos com paciência. O apóstolo Paulo muitas vezes nos fala sobre isso. Nos fala que para ele morrer era lucro. Mas ele sabia que naquele momento, com paciência, era necessário que ele continuasse a pregar o Evangelho. Nós precisamos também, com paciência, esperarmos esse momento futuro, da volta do nosso Senhor, a parousia, onde Ele virá julgar vivos e mortos, aqueles que não creem nele, porque nós já fomos julgados e fomos considerados inocentes. Inocentes não porque não éramos pecadores, mas porque alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Cristo Jesus. Aquilo que o homem teria chegado, se tivesse continuado a guardar os mandamentos de Deus, lhe teria sido dado como recompensa por sua obediência, agora nos é dado livre e gratuitamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio dele. Se nós tivéssemos ficado, se Adão tivesse ficado no paraíso e tivesse sido obediente, ele sim estaria recebendo o galardão de filho. Ele estaria assim sendo um dia glorificado e vivendo eternamente na presença de Deus. Mas ele, pela sua desobediência, não quis que agisse assim. Ele, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, se separou de Deus e foi viver a sua vida. E passamos a nossa vida nos reconciliando com Deus. E essa reconciliação só pode acontecer através do sacrifício do nosso mediador, Cristo Jesus. E somente através dele é que podemos voltar aos braços do Pai, ao local que um dia foi separado para nós e que um dia, na eternidade, poderemos alcançar. Desde que nós possamos manter a esperança dessa graça futura, sabendo que devemos sim passar por tribulações e precisamos sim resistir e viver cada sofrimento, fazendo que a nossa vida seja cada vez melhor, num processo de santificação, sabendo que cada vez mais precisamos ser incomodados pelo Espírito Santo naquilo que fazemos de errado, principalmente em relação à criação que Deus nos confiou, e sabermos que, principalmente, precisamos manter a esperança, manter a paciência e seguir em frente conforme a vontade do Senhor, para que nós possamos um dia, naquele dia venturoso, chegar à graça futura, a graça da glorificação. Momento esse que viveremos eternamente com Deus. E eu gostaria de trazer Romanos capítulo 5 nesse momento. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz
perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Pelas primícias do Espírito Santo é que podemos ler esse texto. E podemos sim, como aqui diz, nós podemos nos gloriar nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que assim seja nas nossas vidas. Que possamos não nos confundir, que possamos ter o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que possamos sim passar pelas tribulações com perseverança, sabendo que sim, em muitos momentos haverão perseguições, haverão problemas, mas mesmo nesses momentos, que nós possamos manter firmemente a nossa fé, firmemente os nossos olhos, fitando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E concluindo, eis que chegará aquele dia venturoso, o dia que o Senhor voltará para nos buscar, o dia onde Ele, na sua glória, na sua majestade, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltará para julgar vivos e os mortos. E após esse momento, nós entraremos na terra prometida, na Jerusalém celestial. E isso nos fala, Apocalipse capítulo 21, fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados irmãos, que o Senhor esteja colocando essa palavra no seu coração, que o Senhor possa te dar entendimento para passar por todas as tribulações, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, te guiar para você cuidar verdadeiramente da criação, que o Espírito Santo possa nos guiar conforme a vontade do Senhor, para verdadeiramente mantermos a esperança na graça futura. Estarmos um dia na presença dEle, adorando e bendizendo o seu nome eternamente. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e agradecer, Senhor, por todas as coisas, sabendo, Senhor, que sim, podemos passar por tribulações, mas agradecendo, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco em cada momento. Sabemos, ó Pai, que Tu nos dá a força necessária, abre as portas necessárias, Senhor, e fecha aquelas que não devemos passar a cada momento em nossas vidas. Eis que não dorme nem dormir, Tu guarda de Sião, sabemos disso, por isso te louvamos, ó Pai, porque sabemos que Teu Filho Jesus e Teu Espírito Santo estão sempre conosco a cada momento. Por isso te agradecemos, Pai, e pedimos, Senhor, guia-nos conforme a Tua vontade. Faz, Senhor, que cada vez mais se solidifique no nosso coração e no nosso entendimento a esperança, a fé, Senhor, nas coisas futuras. Naquele dia venturoso, onde Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá nos buscar na sua glória e na sua majestade,
para vivermos eternamente na Tua presença. Por isso, Pai Celeste, nos prepara para esse momento. Faz, Senhor, que confessemos cada vez mais, Senhor, em nossas vidas, a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que possamos, Senhor, cada vez mais caminhar, ouvindo a Tua palavra, em oração, Senhor, para firmarmos cada vez mais o nosso entendimento e podermos passar pelo processo de santificação, para naquele dia venturoso, Senhor, podermos ser glorificados junto a Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por todas as coisas e agradecemos fiados. No nome do Seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja. E agora, queridos irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Redentor, Cristo Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o amor eterno, imutável, incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo de Deus, estejam sobre vós e sobre todo o povo do Senhor aqui agora e para todo sempre. Amém. Deus a todos abençoe. Uma grande e abençoada semana.